Fala pessoal, eu sou o Bruno e eu vou falar um pouco com vocês hoje sobre linha de balanço, tá? Então, dando uma breve introduzida sobre o que é linha de balanço, a linha de balanço é uma forma de planejamento numa escala macro, então um planejamento de longo prazo, que busca trazer de uma maneira simples e visual a sequência de serviços, a duração deles e um esqueleto geral de como a obra ou como o projeto vai ser executado. A maior característica do planejamento por linha de balanço, que diferencia ele do planejamento por gráfico de Gantt ou até o próprio planejamento por curto prazo, é que você usa uma forma gráfica que trabalha com um eixo de local e um eixo de tempo. Então, se você abre um gráfico de Gantt, você vai reparar que o eixo Y é um eixo de atividade e o eixo X é um eixo de local. E daí você tem as atividades com as durações e delas vão se conectando. A linha de balanço não. No eixo Y você tem os locais, então dá para ver aqui do lado esquerdo, a gente tem mezanino, tem térreo, quarto pavimento e assim por diante. E no eixo X você tem o tempo, então os meses do ano, e o planejamento por linha de balanço ele pega o projeto completo, beleza? Então esses são os conceitos básicos do que é linha de balanço. Qual é o objetivo dela? É você extrair alguns indicadores e alguns pontos de partida para o seu projeto iniciar. Então você monta uma linha de balanço, primeiro para entender quanto tempo o teu projeto vai durar. Segundo, você precisa definir qual que é a sequência executiva que você vai tomar. Então eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, aqui na ferramenta Agilin, como que a gente faz isso. Ela tem um fluxograma bem bacana para trabalhar com isso. E serve para você definir qual que é o takt time do seu projeto. E você pode ter, inclusive, o takt time variando. Vamos dar uma pausa, vamos falar sobre o que é takt time, tá? O takt time é basicamente o tempo de ciclo da produção. Então, esquecendo um pouco o tipo de projeto que nós trabalhamos, que é o projeto de edifícios verticais ou às vezes horizontais, e vamos falar sobre uma indústria que fabrica calculadora, por exemplo. Então, essa aqui é a calculadora. Vamos falar que o processo construtivo da indústria, que você entra a matéria-prima, que é o polímero, que é a placa e tudo mais, até sair a calculadora, ele tem 3 passos, tá bom? Então, o primeiro passo é montar a casca da calculadora, o segundo passo é montar a casca da tampa e o terceiro passo é juntar as duas coisas para que ela fique pronta para mandar para frente. Se a gente pensar uma linha de produção, a gente vai ter então 3 momentos. Você vai ter um input, ou vários inputs, né, que são os insumos básicos, eles vão ser beneficiados, beneficiados, beneficiados e vão sair como produto final. O takt time é o tempo que leva para essa escala dar um pulo para frente. Então, para esse vagãozinho e para a próxima etapa. Então, por exemplo, se a gente fala que o takt time é 10 segundos, quer dizer que a cada 10 segundos sai, na primeira etapa, uma tampa, uma calculadora, na segunda etapa, desculpa, essa é a segunda etapa já, né? Na primeira etapa sai a tampa separado, sai a calculadora separado, na segunda etapa mais alguma coisinha, na terceira etapa sai elas conectadas. A cada 5 segundos você tem os insumos passando de passo a passo até você ter o produto final. A grande diferença da indústria da construção civil para a indústria seriada, tanto de manufatura específica quanto de manufatura mais geral, é justamente o fato que o nosso produto ele não anda, né? É imóvel. Então a mão de obra que anda nele, mas a lógica é muito parecida. Então se eu falo que eu tenho um takt time de 5 dias, por exemplo, quer dizer que a cada 5 dias alguma coisa vai mudar. Então vamos olhar esse ciclo aqui que está na nossa frente, já falando um pouco sobre ferramenta agora. Aqui nós temos um takt time de 10 dias. Então a gente tem aqui nessa coluna tempo, você tem no quarto pavimento a construção alvenaria. Deu 10 dias, pum, vai ter as infras. Deu mais 10 dias, pum, você vai ter o reboco. Mais 10 dias você vai ter o contrapiso, beleza? Então isso é o takt time, é muito importante você ter essa definição do takt time, principalmente para conseguir conversar com os empreiteiros, para conseguir trazer para eles qual é a produção que você espera deles. É muito importante ter esse alinhamento antes de realizar a contratação. E por fim, um dos maiores ganhos da linha de balanço, ou linha de balanceamento, como o pessoal gosta de corrigir no âmbito um pouco mais acadêmico, é que você não tem paradas na produção. Então você preconiza um fluxo constante de serviços.
Repare que no serviço de alvenaria que está aqui na nossa frente, a mão de obra nunca fica parada. Ela vem, trabalha 10 dias aqui, 10 dias aqui, 10 dias aqui, 10 dias aqui, e vai assim por diante até ela concluir a alvenaria que vai acontecer lá na caixa d'água, e assim por diante. Então, uma linha de balanço que está balanceada, ou como o Agilin chama, que ela está dentro de um fluxo, ela respeita sempre um impacto constante, de tal maneira que a mão de obra nunca fique parada. Veja, um exemplo claro disso está bem na nossa frente. Percebe que aqui tem uma atividade azulzinha, deixa eu até dar um zoom aqui, que é a atividade de drywall, estrutura mais primeira chapa. Ela leva 5 dias e ela é precedida, ou melhor, ela é precedida por uma atividade de contrapiso, que leva 10 dias. Vocês concordam comigo que se essa atividade de drywall ela estivesse começando aqui e durasse 5 dias, depois da primeira execução, a mão de obra teria que ficar 5 dias esperando até subir para o segundo pavimento e assim por diante? Por isso que você tem por isso que você tem um gap no pavimento até você conseguir de fato liberar uma frente constante para o drywall conseguir entrar, beleza? Então a gente falou sobre o que é linha de balanceamento, conceitos básicos e objetivos. Vamos falar um pouco sobre ferramentas então? Vamos falar sobre o Agilin. Hoje dentro da consultora TR nós estamos trabalhando com 2 ferramentas diferentes, são mais de uma obra acontecendo. Essa ferramenta que está na nossa frente é o Agilin e a outra ferramenta é o Prevision. Eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. Elas têm funcionalidades muito parecidas, mas a cara delas é um pouco diferente, até a maneira de trabalhar também. O Agilin tem uma coisa que eu particularmente julgo muito bacana, que é um aplicativo próprio tal, e um roadmap muito bem estabelecido do passo a passo para você montar uma linha de balanço. Então, a primeira etapa dentro do Agilin é você definir quais são as tipologias, também dentro do Prevision vai ser essa primeira etapa, que é você definir qual que é o teu escopo, qual que é o teu campo de trabalho. O teu eixo Y da tua linha de balanceamento são justamente os locais. Então aqui você define quais são os locais principais e dentro dos locais você coloca os sublocais. Isso aqui não tem funcionalidade direta para a montagem da linha de balanço, mas dentro do Agilin tem funcionalidade para você fazer medições por local. Então a gente usa a linha de balanceamento tanto para o planejamento quanto para o controle, e também serve para fazer um link com a qualidade. Quando você tem lá o Quiz Quality, que é um outro aplicativo deles, você consegue cadastrar as fichas de verificação por local. Portanto, sempre que trabalhamos com o Agilin, é obrigatório nós montarmos dentro dos locais os sublocais, beleza? Agora vai para a parte, na minha opinião, mais legal do Agilin, que é essa possibilidade de você montar redes. Então, o que são as redes? São o fluxograma de serviços, ou o projeto de execução do pavimento, até você ter aquele pavimento pronto. Então, vamos lá. Vamos entender aqui a rede de apartamentos, que vai ser a rede mais complexa. Como que a gente vai definir isso daqui? Ou melhor, o que nós estamos definindo? Como a gente vai chegar de nada até um pavimento com apartamentos prontos, o apartamento para estar pronto tem que estar com alvenaria, com infraelétrica, com reboco, drywall, forro de gesso, pintura, aquela coisa nada toda. Então, essa aqui é a sequência de atividades que levam a gente a fazer isso. Dentro do Agilin, conforme você vai cadastrando as atividades, você vai parametrizando algumas coisinhas do lado dela. Então, a duração, é daí que vem aquele tact que eu estava comentando ali antes. E daí algumas configurações, aonde você executa, isso tem a ver com o que eu comentei antes do link lá com o Quiz Quality e a medição por local, beleza? Mas vamos lá então, só entender esse fluxograma, que é o fluxograma mais importante de todos, que é como nós planejamos executar esse prédio, esse edifício aqui, o edifício Blend, ali no Portão, em Curitiba, como que a gente vai executar esse edifício. Então a gente vai começar com a estrutura, depois a alvenaria, depois as infras que ficam na alvenaria, reboco interno, contrapiso, drywall, as infras que ficam no drywall, a segunda chapa do drywall, que é o fechamento, impermeabilização de parede, azulejo de parede, fiação, forro de gesso. A gente vai para a primeira de mão de pintura, impermeabilização de piso, porcelanato, esquadrilha de alumínios, porta de madeira, tampos, acabamentos elétricos, louças e metais, limpeza grossa, laminado, pintura final, retoque final e limpeza fina. Esse é o fluxo para a gente concluir um apartamento. Então, quando você vai lá na linha de balanço, ela já está pronta, evidentemente, inclusive já está até medida, uma obra que já começou, mas aqui, se você vir em adicionar, o que o Agilin faz? Ele pega um diagrama e associa com um local, o que faz total sentido se parar para pensar. Você pega o eixo Y, você associa
quais pavimentos desses o fluxo vai acontecer e ele monta automaticamente o escopo inicial da linha de balanço. Evidentemente que você tem que fazer algumas modificações, depois tem que fazer alguns links, mas isso vai para uma outra conversa aí, para de fato, talvez um vídeo sobre como montar uma linha de balanceamento dentro do Agilin, um vídeo aí que pode ter facilmente 1 hora para mais, uma ferramenta bem bacana, e também no Prevision também pode ter 1 hora para mais, tá? Então, já falamos sobre a ferramenta, já conseguimos falar um pouco sobre tudo. O bacana do Agilin, tudo que está pontilhadinho assim, é porque você tem já está medido, tá? Então, dá para ver que a gente adiantou um pouco essa medição, mediu um pouco junto com essa. Aqui acabou ficando um gap, que depois, quando a gente for fazer o replanejamento, a gente vai trazer essas estacas de fundação para antes. Inclusive, já estamos ventilando terminar as estacas de fundação ainda em 2024. Ventilando não, acho que é muito possível que a gente faça isso. Isso vai acontecer num replanejamento. Então, importante falar isso. A linha de balanceamento, ela serve sim para você ter um planejamento inicial, ela serve sim para você ter um planejamento que vai servir como alinhamento com o cliente, com o departamento de incorporação e com os outros stakeholders que não estão tão envolvidos no processo, mas ela deve ser atualizada sim. Aqui dentro da TR nós temos um processo mensal, então todo mês a gente vai fazer as medições toda semana, vai chegar no final do mês, a gente vai adiantar o que dá para adiantar, infelizmente vai ter que atrasar algumas coisas, e vai mantendo essa linha de balanceamento alinhada com a execução. É muito fácil, principalmente quando você está numa fase mais caótica do prédio, você largar um pouco a ferramenta, falar, puxa, agora eu estou numa escala muito micro e eu não vou mexer mais nela, e aí você acaba se perdendo e acaba nunca mais voltando a usar a ferramenta, o que é, na minha opinião, uma burrada muito grande que não deve ser feita, beleza? Então, falando agora ainda um pouco mais sobre o Agilin, essa aqui é a cara da linha de balanceamento, tá? Então, estou dando um zoom out aqui para facilitar um pouco. Os locais, deixa eu tirar minha cara aqui do lado um pouco, a gente coloca equipamentos, fundação e contenção, subsolo, assim por diante, e coloca lá em cima as fachadas também, justamente para conseguir fazer os links, tá? Então, vamos dar uma olhadinha por aqui, a gente vai vendo estrutura, alvenaria, paraná, paraná, aquela coisa arada interna toda. Quando a gente termina a alvenaria, a gente já começa... esse prédio ele tem um recuo, então a gente começa a liberar a fachada do térreo ao nono pavimento um pouco antes, e daí sim, depois a gente começa a liberar a segunda etapa da fachada, e vai seguindo com as coisas se conectando. Essas linhas vermelhas são as predecessoras de fluxos diferentes que se conversam. Aqui a gente tem uma partezinha no meio do hall, até sim a gente chegar no fluxo final e finalmente no término da obra, que hoje está aqui em 28/5/27, tá? Então, indo para a próxima aba, você tem uma aba de avanços. Eu preciso colocar uma data de programação aqui, uma data de referência, na verdade. Eu vou pôr hoje não é um dia trabalhado, hoje é domingo, né? Então, eu vou pôr sexta-feira, dia 20, como data de referência. Vou dar uma mexidinha aqui. Avanços, atualizar. Aqui a gente consegue ter uma visão mais geral de como que estão os avanços mês a mês e as datas de cada atividade, tá? Aqui tem uma ponderação física financeira que não está sendo executada ainda, pois ainda não fizemos o link com o RP. Aqui eu vou pausar, porque é muito importante a gente preconizar sempre por ter esse link com o RP, porque o Prevision ou o Agilin, a linha de balanceamento, de forma geral, ele vai servir para fazer o link, inclusive isso é uma coisa que a gente faz aqui dentro, entre o orçamento, que é um input de custo, com o cronograma, que é o input de prazo. Quando você linka as duas coisas, em qualquer RP, nós aqui utilizamos o CIENGIE, você consegue montar primeiro uma previsão de fluxo financeiro, segundo, uma coisa que a gente usa muito, uma previsão de compras. Então, se você tem um orçamento feito com base em composições, as composições têm o tempo que elas levam para ser colocadas em obra. A partir do momento que você faz o link do orçamento que tem os insumos dentro com o planejamento, você fala para o RP qual que é a data que esse insumo tem que estar na obra, ele já tem o tempo que leva para pôr em obra, ele monta um cronograma de compras, tá? É muito, muito, muito importante isso, beleza? Vamos para a próxima aba, a aba de orçamento. Aqui ele monta o EAP e você consegue ver certinho as datas. Então, planejamento inicial, planejamento final, progresso, quanto foi medido, quanto não foi. Então aqui dá para ver que estaca de contenção foi medido 90%, o planejamento final é para o dia 20, na verdade aqui já está 100%, não sei por que está como 90% ainda, a gente concluiu na sexta-feira. E aqui dá para ter uma outra visão, aqui é uma visão simplista,
Você consegue variar isso aqui de várias maneiras, mas isso aqui também fica para uma outra conversa bem mais específica do Agilin, tá bom? Então, falei sobre o Agilin, fiz uma introdução sobre a linha de balanceamento. Vamos falar rapidinho, ou melhor, vamos mostrar rapidinho o Prevision. Então, acho que a primeira diferença que vocês vão ver é que o Prevision fica dentro de um site e o Agilin é um aplicativo, tá? O Prevision ele é uma ferramenta mais colorida, mais bacana. Eu gosto do trabalho do Prevision. A gente começou trabalhando com ele. E o Agilin foi uma coisa que veio depois. As duas têm seus pontos positivos e negativos. A lógica é muito parecida. Então aqui a gente tem o... Deixa eu só tirar esse negócio daqui. Acho que não dá pra tirar. Vai ficar aqui embaixo mesmo. O Prevision ele dá a possibilidade também de você montar os fluxos. E a cara que ele tem é muito parecida. Porque nós temos a cultura de montar a linha com os locais de maneira parecida. Então, primeiro os pavimentos, depois os corredores, que são os halls, alguma coisinha a gente coloca de equipamentos, a gente coloca isso especificamente para conseguir fazer o link lá com o orçamento. Então é importante ter uma tarefa quando que a cremaleira entra, quando que o elevador definitivo entra, quando que a mini-grua entra, que são itens caros que você consegue fazer um link com a linha do orçamento e assim você consegue ter bastante exatidão em todos aqueles indicadores que eu falei, físico-financeiro, compra do insumo, é dentro do RP. Então, para isso que serve esse cremalheira. Se bem que aqui eu acho que a cremalheira é a aprumada da cremalheira. E daqui você tem as fachadas, esse prédio tem uma fachada absurdamente complexa, então a fachada ficou muito mais dividida e assim por diante, beleza? Mas a lógica é muito parecida com o Agilin. Vamos falar agora sobre os dashboards do Prevision e os dashboards do Agilin, beleza? Começando pelo Agilin, no Agilin os dashboards ficam no portal Agilin, então o site é esse aqui. Deixa eu ir para a página inicial aqui. Aí início aqui. Ó, essa aqui é a página inicial, hoje nós temos duas obras dentro do Agilin, o Blend e o Mozini. A obra que eu estava mostrando ali anteriormente era o Blend, tá? Então a gente tem o longo prazo, mostra como que estão os indicadores de longo prazo, o médio prazo, que ele, na verdade, não é o mesmo médio prazo que nós trabalhamos dentro da ATR, tá? O nosso planejamento de médio prazo dentro da ATR, vai ter um vídeo específico sobre isso, é um recorte trimestral do planejamento de longo prazo, muito mais bem detalhado, dentro normalmente do project, onde a gente consegue fazer os links entre atividades de planos diferentes e tal. A gente monta todas as restrições lá dentro e joga as restrições para cá. E já falamos sobre isso, mas ele traz essa possibilidade, tanto o Agilin quanto o Prevision. Nesse ponto, eu acho que o Prevision é mais feliz que o Agilin, inclusive, para que você consiga linkar as restrições com as atividades. E assim, conforme o planejamento vai andando, né, se você adianta, se você atrasa uma tarefa, as restrições também vão ficando adiantadas ou atrasadas. Mas vamos do começo, dei uma adiantada ali, mas a gente quer falar sobre o começo. Então, primeiro, os dashboards de longo prazo, você tem o término previsto, o término planejado, o desvio de prazo, você está adiantado, estamos adiantado um dia. Aqui você tem a curva S, uma curva S física, né? Então, como que ela é, e aqui uma curva S acumulada, tá? O que está acontecendo até você chegar no final do projeto. E você tem o índice de desempenho de prazo. E aqui é bacana porque o IDP no Agilin, ele é um item que você consegue mapear como que está ele temporalmente. Então é bacana você ver como que estava o IDP em setembro, depois como que vai estar em outubro e assim por diante. Hoje o IDP está 0,97. Lembrando que IDP é o índice de desempenho de prazo. Então, o que deveria ter sido executado, ou melhor, o que foi executado, dividido por o que deveria ter sido executado, ele está 0,97, justamente por conta daquela atividade que eu mostrei mais cedo, que ela tinha que ter sido terminada na sexta-feira, foi terminada na sexta-feira, mas a medição não foi para o sistema ainda, então está como se estivesse atrasado, beleza? Vamos falar sobre restrições. Então, dentro do Agilin, você vem aqui em médio prazo, você consegue cadastrar restrições. Então, você vem em nova restrição, você descreve a restrição, então, compra do material XYZ, uma descrição breve do que é o tipo de restrição. Então, ela pode ser de material, pau, tem um monte de tipo de... Então, vai ser alguma restrição de orçamento. E você consegue, isso é a coisa mais legal, você consegue fazer um link, tá? Então, eu vou falar que essa atividade, ela tem que acontecer antes do... Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Aqui, ó. Antes do contrapiso do apartamento 908. Então aqui você consegue ter uma visão.
do apartamento não, antes do contrapiso do pavimento, do nono pavimento. Então, antes do contrapiso do nono pavimento, ou da prumada de incêndio, ou até por mais de um item, né? Então tem que acontecer antes de todos esses itens. Daí você vem, coloca um prazo para ela acontecer, e você dá ou ao invés de colocar o prazo, o que você pode fazer é vir aqui e falar que ela tem que acontecer 10 dias antes das atividades, salvar, aparece as atividades que elas estão associadas, e daí você vem, coloca qual que é o setor. Então aqui, inclusive, isso é uma coisa nova, né? Então vou pôr aqui setor, por setor obra, beleza? E a gente consegue fazer o cadastro dela, beleza? Eu só não sei por que não está aparecendo prazo aqui. Até tem por um responsável. Você vem aqui, aperta cadastrar, você cria uma restrição que vem para esse quadro aqui. No quadro aparece qual é o status das restrições, o impacto, o prazo e quem é o responsável. E aqui você consegue fazer o gráfico por tipo de restrição, por responsável, por macroetapa. Só não atualizou aqui a macroetapa. Ó, setor também não atualizou. No setor atualizou, macroetapa que não atualizou. Mas dá para ver, dá para tirar algumas informações bem bacanas, tá? Já finalizando os dashboards do Agilin, você tem um dashboard de curto prazo, que é basicamente as atividades que tem que ser executado em cada uma das semanas, se elas foram ou não foram executadas, tá? Então você tem aqui as atividades da semana, se elas foram ou não foram executadas. Nós na TR trabalhamos de outra maneira, o curto prazo muito mais bem detalhado dentro do Google Sheets, a gente usa dashboards, então a gente acaba não usando esse tipo de análise, mas ela está aqui caso um dia a gente venha usar ou caso faça sentido para uma outra análise. Finalizando, falando sobre a mesma coisa do Prevision, vamos dar uma fuçada aqui nos dashboards do Prevision. Vamos ver o dashboard do Essenza, não sei se tem medição no Essenza. Não, ainda não tem. Do Lume vai ter. Então, esse é o dashboard do Lume. Aqui já foi feito o link entre orçamento e planejamento. Ou seja, a gente já tem essa atividade, ou melhor, esse planejamento sendo atualizado dentro do RP. Sempre que ele é atualizado algum prazo, tanto para mais quanto para menos, ele atualiza direto no RP. E assim ele consegue ter a ponderação de todos aqueles dados que eu comentei mais cedo. Beleza? Então vamos lá, você tem o início, tem o fim, tem o valor total, o índice de desempenho do prazo 1.12, 1.11, então um índice excelente, quer dizer que a obra está 11% adiantada, porque foi executado 1.11 vezes o que foi planejado, porque o IDP é o que foi executado dividido o que foi planejado. Se isso é maior que 1, quer dizer que ela está adiantada. Não é à toa que está adiantada, é que está com menos 130 dias de atraso, um puta de um adiantamento. Você tem aqui os gráficos de barra mostrando que a base, ou melhor, a gente chama a base de. Ai, já lembro o nome que a gente chama, mas o primeiro planejamento que a gente está usando como planejamento base, deveria estar 55% executado. Ele foi executado 61,24 e o nosso replanejamento, então a tela atual, está com 61,69, que é a previsão. Aqui aparece a curva S, tá? Um gráficozinho de barras com o histograma lá no fundo, o progresso mensal e assim por diante, tá? Uma coisa muito, mas muito legal do Prevision são as restrições. Então, olha que bacana, a gente consegue criar as restrições exatamente igual eu comentei ali do Agilin. O título, o projeto, primeira coisa legal, consegue fazer isso para mais de uma obra. Então você tem um cara que está gerenciando 3 obras, ele sabe que tem que comprar tal item, ele consegue vir aqui e fazer a mesma restrição 3 vezes sem ter que mudar de obra. É tudo numa tela só. E as restrições elas caem num quadro Kanban. Então você tem aqui um quadro Kanban a fazer, fazendo, revisão e completa. Não está tão bem utilizado esse quadro Kanban, deveria estar até um pouco mais. Deixa eu ver se não tem. Você vê que não tem nada sendo executado, nada sendo revisado. Mas isso aqui, quando tiver um pouco mais recheado, vai ficar. É porque ele está só com Essenza cadastrado. Ó, esse aqui é o quadro total, e daí quando você tem uma atividade. Quando você tem uma atividade que está atrasada, você vem aqui e ela fica em vermelhinho ali. E aqui o bacana é que você consegue montar um checklist das coisas que precisam ser feitas para aquela atividade acontecer. Então, realmente, o quadro de restrição do Prevision é muito legal, tá?
Pessoal, falamos sobre código de restrição, do Prevision, falamos sobre a girinha, falamos sobre linha de balanceamento. É denso, mas deu para dar uma introduzida sobre como trabalhamos. Acho que a última coisa que falta falar é que o objetivo do planejamento é que ele saia de dentro do escritório. Não adianta nada você ter um planejamento, isso em qualquer esfera, seja um longo prazo, seja um médio prazo, um curto prazo, e você ter ele preso dentro de você, você como engenheiro, como gestor, estando com essa informação na cabeça e não dando acesso para quem realmente precisa saber disso, que é a obra. Então, a gente normalmente imprime essa linha de balanceamento, fica um troço gigantesco, e coloca no escritório da engenharia ou no refeitório, em algum lugar, para que a mão de obra tenha acesso e que consiga enxergar o que está acontecendo. Enxergar quais são as próximas etapas, quais foram as etapas anteriores, qual que é o takt time, qual que é o fluxo. Então, a linha de balanceamento é uma ferramenta muito visual, muito legal, a gente precisa usar ela corretamente, beleza? Pessoal, estou à disposição, qualquer coisa, se inscrevam no canal, ativem o sininho e me digam o que mais vocês querem ouvir falar aqui, beleza? Valeu!